Agora, Jefferson, nós falamos de geradores, vai falar chega economia, tem gerador de 30 anos, indústria, enfim. Como é que a gente pode fazer para o gerador ficar mais eficiente? Vocês têm essa... Tem um termo que a gente usa, né, que é muito utilizado, que é o chamado retrofit. E às vezes a gente chega num condomínio, o condomínio tem um gerador que tinha 30 anos, estava lá jogado, esquecido, como a gente falou em outras conversas. E aí a gente fala com o síndico, explica o que a gente pode fazer, e quando a gente termina o trabalho é incrível. Parece que o gerador acabou de sair da fábrica. Porque nós fazemos o verdadeiro retrofit. A gente abre o motor, faz todo o recondicionamento do motor, a gente faz um recondicionamento, uma revitalização no alternador, que é a parte de geração mesmo, de energia elétrica. A gente pinta todo o equipamento, uma pintura realmente de qualidade, pintura automotiva. Nós fazemos um recondicionamento na parte elétrica também. A gente faz toda a automação, deixa o gerador realmente moderno. Porque às vezes o gerador ele só é um gerador manual, né? E aí a pessoa tem que ir lá fazer a transferência em manual. Isso aí é uma condição muito insegura para você trabalhar com equipamento como esse, né? Que tem parte eletromecânica e a pessoa pode se acidentar. O ideal é que seja realmente um equipamento automático. E quando a gente termina esse trabalho, o equipamento está pronto para funcionar de forma automática, segura, com todas as proteções previstas na norma técnica, exigidas pela concessionária, né? As concessionárias têm as proteções exigidas, né, nas suas normas também. E esse equipamento fica pronto para funcionar. E eu garanto que, assim, pelo menos mais 10 anos para frente ele vai funcionar. E fica eficiente, né? Fica eficiente. É justamente essa palavra. Ele fica funcionando, ele fica mais econômico na questão do consumo de combustível, ele fica mais seguro na questão da operação. Sim. E ele traz segurança para todo o condomínio, né? Ele fica mais confiável. Confiável, essa é a palavra. Ele fica automático, ele tem condomínio aí que falta energia, tem que ir lá o zelador ligar. Agora você fala uma coisa interessante. Eu me lembrei de uma história que o síndico, ele chamou a gente para ir dar uma manutenção no gerador e por coincidência eu fui lá fazer o orçamento. E quando eu cheguei lá eu vi o gerador totalmente entregue, assim, visualmente sem manutenção. E até o mangote, né, que é como num carro, tem aquele mangote do radiador que entra ali no motor em cima, ele tava com uma liga daquelas que faz de cama de ar, de bicicleta, que o cara corta. Aí ele tava remendado com uma liga, ele tava todo oxidado. Liga serve pra tudo. E o radiador, assim, todo se dissolvendo, se deteriorando, vazamento. Assim, o gerador tava totalmente sem manutenção. Aí o síndico pediu para falar comigo quando eu estava saindo, aí disse, qual é o problema do gerador? Eu disse, o problema do gerador maior é a falta de manutenção. Aí ele ficou com raiva. Que é isso? Você está dizendo que eu não dou manutenção no meu gerador? Esse gerador tem manutenção? Aí eu disse, é mesmo? Rapaz, pois não é o que parece não, porque tinha um mangote remendado com liga de cama de ar. Que é a empresa que está dando manutenção? Não tem empresa não, é o rapaz aí que trabalha aqui para mim do condomínio, não sei o que. Eu disse, e ele é uma pessoa qualificada. Aí o cara começou a desconversar e tal, ficou com raiva e desligou. Aí quando eu fui falar com o rapaz da portaria, ele disse, não, rapaz, quem mexe nesse gerador que é o outro porteiro. Ele vai lá embaixo, aí ele mexe, ele pega umas ligas e coloca um Durepox lá no vazamento. Aí eu disse, tá vendo? O cara entregou aí, ó, um porteiro, um cara que sem qualificação nenhuma, que não entende do equipamento, fazendo gambiarra e o cara dizendo que tinha manutenção, entendeu? Aí eu dei o orçamento só para comprovar minha teoria, ele não vai aprovar, porque o síndico não queria fazer manutenção no gerador. Aí ele só vai fazer quando houver um caso sério, né? E aí ele vai ser cobrado. E como a gente precisa de gerador, e como todo sistema elétrico de estabelecimento precisa de gerador, e aí as pessoas não dão importância para esse equipamento, que é crucial. Ele tem que ter um gerador para N coisa, como ele já falou, né? É um equipamento de segurança, né? Isso é o básico mesmo. Inclusive, os sistemas bancários, eles têm um gerador redundante. Tem um gerador e tem um gerador backup, gerador reserva. Então, por exemplo, a maioria desses que chama de site backup, né, de data center, eles têm o gerador principal e o gerador reserva. Hospitais, né, muitos agora também estão fazendo isso. Eles têm o gerador principal e o gerador reserva, por causa da importância.
Engraçado que a gente comparou mais atrás nas perguntas, que são vidas, né? Hospital, agora tu deu um exemplo, agora deu a fusão total que eu tinha falado lá atrás. Questão dos dependentes, né? Inclusive também nessa questão dos condomínios, tem pessoas que moram em condomínios que precisam de aparelho, né, de suporte de vida. E eles às vezes, eles fazem um procedimento errado. Alguns condomínios, eles têm um gerador que é para as áreas comuns. A maioria dos condomínios é para o gerador, ele fica na área comum, que é aquela área de hall, de portaria, de elevador. E eles fornecem uma tomada, às vezes uma alimentação de tomada e uma iluminação dentro do apartamento. E a pessoa, ela às vezes tem suporte de vida, ela se confia no gerador do condomínio para ligar às vezes uma máquina dessa, de respiração e tudo. E a gente às vezes tem alguns problemas porque os síndicos ficam pressionando, tem pessoas com suporte de vida nesse condomínio. Aí a gente recomenda, olha, o certo é a pessoa que tem suporte de vida, ela ter o gerador dela, o gerador próprio. Ela não pode se confiar no gerador do condomínio. Justamente por causa disso, que às vezes uma manutenção dessa falha, né? Uma máquina dessa, ela não é uma coisa totalmente precisa, não é uma coisa que eu vou dizer, o seu gerador infalível. É infalível. É tanto que, se fosse infalível, não teria reserva, em algumas situações dessas mais... outra coisa, desse ponto que tu falou aí, que vai uma tomada para o apartamento, vamos ver que o apartamento X tem um aparelho lá com circuito, o gerador vai fazer o quê? Desligar. Aí eu vou parar o gerador por causa do meu curto-circuito, vou prejudicar o cara lá que precisa de um suporte de vida. Isso. Aí o que a gente recomenda? Quando o síndico fala isso, eu digo, olha, avise para o seu condomínio que ele precisa ter um gerador próprio. Porque se houver alguma falha no gerador do condomínio, aí ele tem que entrar com o dele. Então, às vezes, a pessoa, para economizar, não faz o procedimento de comprar o gerador. Às vezes a gente atende, né? Alguns geradores pequenos. Inclusive, a gente tinha uma representação de uma marca, que eu acho que é uma das 4 que ele disse que a gente é assistência, a gente até deixou de trabalhar com ela, por falta de boas práticas do fabricante. O fabricante demorava a mandar peça, não dava garantia de algumas coisas. Aí a gente estava se queimando, inclusive a gente quase sofreu um processo na justiça por causa de erro do fabricante. Aí a gente disse, olha, nós não vamos mais trabalhar com essa marca, porque não foi só um, não, foi 2 ou 3 problemas de um fabricante quando nacional. Eles processam o fabricante e a assistência técnica, mesmo que a assistência técnica não tenha culpa, porque eles acham que não receberam o atendimento que deveriam ter recebido. No caso aí reclamando no PROCON e tudo. Então essa marca que ele está falando trabalha mais com geradores pequenos, né? Então o pessoal comprava muito, principalmente para elerodependentes. E aí a gente tinha bastante esse tipo de problema. Mas é muito importante isso que ele falou. Sim, tem que ter um gerador reserva. Tanto que hospitais adotam esse tipo de prática, né? Pessoal, nós estivemos aqui com o pessoal da Geratec, mais de 3 décadas aí de estrada, né? Graças a Deus. Inclusive a gente estava comentando antes do podcast que a empresa começou como eletrotécnica, né? Sim, quero escutar. E ela começou com reparo de eletrodomésticos, de ventiladores, de motores. Tinha muito motorzinho de bomba também, né? Que meu pai ele foi professor do Senai, ele era professor de eletrotécnica e de bobinagem de motores. Então ele começou a empresa nessa parte de eletrodomésticos e motorzinhos pequenos de bombas. Eu me lembro que às vezes ele ia para os atendimentos e ele me levava, né? E eu comecei a trabalhar com essa parte elétrica por causa dele. Depois a gente estudou, né? A gente fez os cursos, né? Necessários de engenharia da área. A gente fez eletrotécnica também, lá no IFCE, na época era a Cefet. Mas a gente começou muito cedo com ele, né? Mexendo em ventiladores, em coisas assim, desse tipo. E é muito interessante que depois a gente passou para gerador, porque ele foi trabalhar numa empresa, né? Ele meio que tinha a empresa paralela em casa, uma oficinazinha lá na nossa casa, e ele sempre teve um outro emprego, né? E quando ele começou a trabalhar com gerador, aí ele realmente deixou esses empregos e ele focou mais em geradores, né? Que a gente já estava adolescente, foi na época que a gente também, depois de estudar, de fazer os cursos, a gente veio trabalhar. Que é o que é a Geratec hoje. A gente, no caso do meu pai, eu chamo ele de um cara muito rodado, né? Ele faleceu em 2021, né, por conta da pandemia, Covid, Deus o levou.
mas ele era um cara muito rodado. Ele trabalhou em praticamente todas as indústrias daqui do Ceará, indústrias em São Paulo. Então ele desde o início, eu lembro que a gente com 13, 14 anos já, acho que eram uns 15 anos, já colocou a gente para fazer curso no Senai. E aí a gente já tinha noções dessa parte técnica todinha. Depois a gente foi fazer os cursos, como ele disse, né? Aí se formou e tudo na área, e a gente, graças a Deus, adquiriu esse conhecimento. Mas é por isso que eu digo que nós somos especialistas, porque a gente aprendeu com o especialista e ele já nos treinou desde a terra infância para poder trabalhar nessa área. Então a gente tem uma bagagem muito grande. Pessoal, nós estivemos aqui com o Jefferson e Bonifácio da Geratec. É um prazer estar com vocês aqui, ter tirado dúvidas, ter aprendido coisas que a gente comentou aqui, entendeu? Pessoal, compartilha, comenta, tem alguma dúvida, coloca lá, a gente vai buscar os meninos, coloca vocês em contato com eles. E esse foi mais um MavaCast, viu, pessoal? Só sobre geradores, e os especialistas estão aqui conosco. Tá, deixa o like lá, né? Se puder seguir também, segue a gente lá no Geratec Fortaleza. Eu queria agradecer também a participação. Obrigado aí, Fábio, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. E é muito legal a gente estar também nessa onda aí, né? De passar informação, de compartilhar. É muito importante. E o que precisar da gente, seja você que é um parceiro, seja um síndico, pode entrar em contato com a gente também tem um site lá, que é o www.geratec.net, tem o WhatsApp, tem tudo, o que vocês precisarem, a gente está aqui. Atendimento 24 horas. Atendimento 24 horas.